Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Vara História. Meu nome é Luiz Carlos Vilauta, eu sou professor do corpo permanente do programa de pós-graduação em História da UFMG e aqui tenho a honra de entrevistar a professora Marie-Noëlle Tchitcha, que é professora da Université Paul Valéry, Montpellier 3, em Montpellier, na França, professora do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros e está aqui na UFMG do programa de cátedras franco-brasileiras, que é um programa que tem o apoio da Diretoria de Relações Internacionais da UFMG e da Embaixada da França. Agradeço enormemente por ter aceito o nosso convite, tanto para participar do programa das cátedras franco-brasileiras, como por nos dar esta entrevista. Então, eu gostaria inicialmente de lhe perguntar sobre sua formação acadêmica na França, né? E sobre o seu interesse, seu percurso em direção aos estudos da língua portuguesa, da cultura portuguesa e depois da cultura brasileira. Sim, eu que agradeço o convite e estou muito contente de participar nesse programa. E, como pode ouvir, tenho sotaque português porque fui formada na Universidade de Aix-en-Provence, no Departamento de Estudos Lusófonos, e nos primeiros anos tive uma professora que vinha de Belo Horizonte e que era uma leitora, e portanto tive as minhas primeiras letras na língua portuguesa foram em português do Brasil. E depois, como Portugal, claro, fica muito mais perto da França e que as oportunidades de viagem e tudo são mais fáceis do lado de lá, virei-me mais para Portugal e comecei a fazer estudos de língua, evidentemente, e de literatura portuguesa, essencialmente. Mas nunca deixei de aprender sobre o Brasil, de tentar conhecer o Brasil. A minha primeira viagem ao Brasil, em 1991, foi para Belo Horizonte. Portanto, tenho lembranças muito antigas já de Belo Horizonte, do Mirante, de algumas coisas de Belo Horizonte. Mas a nível da minha especialização, comecei por interessar-me pela narrativa do século XIX, com essa de Queiroz. O meu mestrado foi sobre a narrativa e a técnica narrativa nos contos dessa de Queiroz. E depois, com o meu professor, que sempre foi meu professor, que ainda é meu professor, tem mais de 80 anos, mas ainda vivo, e ainda escrevi para ele há 2 dias, para lhe lembrar que estava cá, o meu professor Bernard Martoc. Ele me propôs trabalhar sobre Molière em Portugal. E foi uma revelação. Eu nunca teria pensado trabalhar sobre o teatro. Eu pensei que Molière era uma ótima ideia, mas não sabia que para estudar Molière em Portugal era preciso interessar-se pelo século XVIII, porque Molière foi conhecido em Portugal no século XVIII. E aí comecei a aprender e a ler coisas sobre o século XVIII em Portugal e pouco a pouco variei, claro, as minhas perspectivas de pesquisa. E também tive que lidar com a questão das luzes em Portugal e também no Brasil, a partir do ano 2016, quando encontrei o meu amigo Luís e o professor Miatelo também, e os professores da Mariana também, e fomos formando um grupo e que se desenvolve neste momento com várias atividades, inclusive esta cátedra franco-brasileira que se dedica, em parte, ao teatro português e brasileiro e à censura no século XVIII, a censura no século XX e século XX também, no Brasil. Então eu vejo que no seu percurso
você acabou chegando ao Brasil, a língua portuguesa falada no Brasil e a história e a cultura brasileiras. E no presente momento, você tem uma experiência que é de compartilhar uma disciplina sobre teatro com 2 professores brasileiros, a professora Miriam Hermeto e eu. Nós 2 temos em comum o mesmo tempo, né, o mesmo século XVIII, não é? Mas com a Miriam Hermeto nós estamos na situação de nos depararmos com o século XX, com o período da ditadura militar. E como que é essa experiência de transitar agora não mais na geografia propriamente de Portugal para o Brasil, mas também entre os tempos? Confesso que no início não via muito bem como é que nós iríamos poder conectar essas temporalidades tão diferentes e na verdade, com todas as nossas discussões, os nossos debates e as nossas apresentações, conseguimos compreender que, na verdade, a questão da censura e do teatro, na verdade, tem muito a ver entre o século XVIII e o século XX e que deste lado do oceano, como na outra margem do oceano, a censura tem características iguais. Além, claro, da repressão. Os censores são pessoas que têm um conhecimento e uma capacidade de leitura e de análise literária muito boa e que, mesmo que a censura seja, para mim, um sistema horrível, o funcionamento com os censores é um funcionamento muito elaborado e verificamos isso tanto no século XVIII em Portugal como no século XX aqui no Brasil, mesmo com temporalidades e espaços tão diferentes como esses. Ouvindo a sua exposição, eu fiquei pensando justamente em te interrogar um pouco mais sobre os seus objetos de pesquisa, em particular sobre Molière, e aí de Molière o Dom Juan, né? E o Dom Juan em Portugal, o Dom Juan de Molière em Portugal, e depois te perguntar um pouco sobre seu último livro. Nós vamos começar aqui, vamos deixar a pergunta sobre Molière, Dom Juan e Dom Juan em Portugal. Bom, quando comecei a pesquisar sobre Molière, fiz o meu doutorado sobre a recepção de Molière em Portugal. E uma boa parte desse trabalho estava ligado à tradução do Tartufo, Tartuffe francês e Tartufo em português, porque foi tanto uma peça a nível político muito importante, como ela foi traduzida e publicada num período bem específico, que é o próprio ano da criação da Real Mesa Censória. Portanto, a nível político era muitíssimo importante tratar desse assunto do Tartuffe. Mas pude reparar que havia muitas outras peças que foram traduzidas, algumas foram publicadas por razões às vezes evidentes, outras vezes meio estranhas, e também houve muitas peças que foram suprimidas, assim dizia na altura, pela Real Mesa Censória. E também tratei dessas peças, e uma delas era Dom Juan. Mas Dom Juan merecia um trabalho específico, porque Dom Juan tem tanto uma história antes da tradução em português. Tem uma história na Espanha, tem uma história na França, antes de ter essa tradução em português. Portanto, Dom Juan, para mim, merecia um estudo à parte. E ainda por cima, eu queria ir mais além e ver como é que essa personagem tinha atravessado o tempo até os nossos dias. E, portanto, depois de estudar Dom Juan no século XVIII em Portugal, que foi, portanto, proibido pela censura, definitivamente, no século XVIII nunca se leu Dom Juan, só numa tradução totalmente deturpada e modificada e transtornada. Mas a personagem de Dom Juan tem
viveu na história, na literatura portuguesa, na poesia particularmente, um pouco no teatro também, até o início do século XXI, inclusive com uma peça de José Saramago, chamada Don Giovanni, que foi um libreto de uma ópera italiana. Portanto, esse foi um estudo específico que eu fiz depois do mestrado. Mas depois disso, fiz um trabalho diferente que não tinha diretamente a ver com o teatro, mas com o palco português, porque estudei a personagem de uma diva, de uma cantora italiana que foi a Portugal em 1772 e foi expulsa do país em 75, mas ela viveu lá 3 anos. Foi a Anna Zamperini, e essa Zamperini fez escândalo em Portugal durante 3 anos, porque era uma pessoa... Bom, cantava bem, com certeza, devia ser bem bonita também, porque ela fez muito sucesso com os homens, com o maior número de homens possível, inclusive, ao que se diz, o próprio filho do Marquês de Pombal, e que era casado. E quando o Marquês de Pombal soube dessa história, mandou embora a Zamperini antes do fim do prazo do seu contrato. Mas muitas pessoas, muitos poetas escreveram poemas, alguns laudatórios e outros satíricos, contra a Zamperini, alguns muito engraçados, outros francamente obscenos, e esses poemas circulavam de mão em mão, manuscritos, nunca foram publicados, e fiquei muito interessada nesses poemas e acabei de publicar um livro. Marinuele, eu gostaria de retomar a sua pesquisa sobre o Dom Juan de Molière. Você investigou várias traduções manuscritas que não foram publicadas de imediato da peça do Molière, traduções feitas em Portugal. Uhum. E você chegou a comentar que percebeu aí grandes distâncias entre essas traduções e o texto original, né? Então eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essas distâncias e as explicações possíveis para essas distâncias, porque eu acho que isso é um tema muito interessante para quem trabalha, seja com tradução, seja com censura, seja com teatro. Bom, a primeira coisa que se pode dizer é que entre o texto original de Molière e a primeira tradução que conhecemos, que é de 1771 e que se manteve manuscrita, proibida pela Real Mesa Censória, guardada nas gavetas da Real Mesa Censória, há diferenças que se explicam facilmente, porque a primeira publicação do Dom Juan em francês já vinha censurada. Ou seja, muito provavelmente foi uma publicação de 1734, acho, em francês, que foi o texto-fonte que serviu para a tradução, mas esse texto-fonte não é o texto que nós conhecemos agora de Dom Juan, porque esse texto em francês, pela censura francesa, tinha sido cortado, principalmente as 2 cenas, a cena da medicina, em que Dom Juan e o seu criado Esganarello estão a falar da medicina, e que Esganarello acredita na medicina como uma religião, e Dom Juan responde que não acredita nisso, que acreditar significa ter uma fé em alguma coisa, que a medicina não era uma religião e que ela acreditava apenas em 2 mais 2 são 4 e 4 mais 4 são 8. É um materialista, o Dom Juan de Molière. E essa cena, evidentemente, foi cortada pela censura francesa, assim como outra, que é uma cena muito forte, que é intitulada A Cena do Pobre, em que Dom Juan e o Esganarello encontram no mato um pobre ermitão que vive sozinho, que vive de esmolas, e quando eles passam diante dele, o pobre pede esmola e Dom Juan lhe responde que pode lhe dar uma moeda de ouro
se o ermitão aceita jurar contra Deus. E o ermitão prefere não receber a moeda de ouro do que jurar. E Dom Juan acaba por dar-lhe essa moeda, dizendo-lhe: eu dou-te essa moeda por amor à humanidade. Essa cena não passou a censura em França. De modo que só em 1819, se não me engano, foi publicada a primeira versão oficial e autêntica do Dom Juan de Molière. No século XVIII circulava uma peça que era cortada pela censura francesa. Portanto, naturalmente, em português também essas cenas não aparecem. Mas o mais grave, entre aspas, se eu posso dizer assim, é que na versão francesa, como na espanhola, aliás, Dom Juan vai acabar por ser engolido pela terra, vai morrer no inferno, porque fez pouco da estátua do comendador. Ele tinha matado um comendador. Bom, não vou explicar porque é muito longo, mas tinha matado um comendador. O comendador foi enterrado e no túmulo havia uma grande estátua a representar o comendador. E aparece o fantástico nessa peça, porque a estátua começa a falar a Dom Juan, convida o Dom Juan a jantar com ele. Dom Juan vai jantar com a estátua de pedra, por isso que é chamado O Convidado de Pedra. O título da peça original é este, O Convidado de Pedra. E no momento em que Dom Juan se senta à mesa, a estátua fulmina e Dom Juan é engolido pela terra por todos os pecados que fez. Mas no texto em português tudo muda, porque no momento em que a estátua está pronta a fulminar o Dom Juan, em vez de lhe dizer, bom, acabou agora, a estátua começa a fazer um sermão a Dom Juan. Tu não vês que tu poderias ter feito isso, aquilo, tu não vês que tu deverias redimir-te por todos os erros e os crimes que tu fizeste, etc. E o Dom Juan, de repente, de um momento para outro, entra em si mesmo, reconhece todos os seus erros e é salvo. E vai passar a voltar a viver com a mulher, Dona Elvira, que ele tinha roubado do convento para casar com ela e depois abandoná-la. Portanto, há um reviramento completo do final. O Dom Juan de Molière não morre, é redimido porque recebe, a graça divina que lhe faltava para compreender que o caminho que ele seguia era um caminho errado. E essa tradução, em 1771, não foi aceita. Só em 1785, depois de Pombal morrer, depois de ser da Real Mesa Censória ser modificada, vamos dizer, nos seus funcionamentos, foi publicada mais ou menos essa versão de um Dom Juan que não morre. Ou seja, um Dom Juan que vai trair completamente a tradição espanhola de Tirso de Molina e a tradição de comédia da arte e a tradição já de Molière. E vai continuar assim em Portugal. O Dom Juan em Portugal, na literatura portuguesa, morre muito raramente. Muitas vezes é redimido pela sua fé em Deus, que Dom Juan de Molière não tinha, era um materialista libertino. Em Portugal, materialista libertino não pode ser. Enfim, a versão portuguesa mata a libertinagem e regenera, torna o personagem alguém que se regenera. Exatamente, completamente. Você falou sobre a presença de atrizes, atores italianos, né, em Portugal. Né? Uhum. E eu sei
que você conhece um pouco mais sobre isso, né? E talvez você pudesse falar um pouco não só sobre atores e atrizes, mas também sobre autores, né, italianos e peças italianas em circulação, tanto na França quanto em Portugal, né? Acho que talvez fosse interessante falar um pouco o que suas pesquisas mostram sobre o assunto. A França adora a ópera italiana e a ópera italiana vai chegar a Portugal e vai fazer muito sucesso logo a partir da primeira metade do século XVIII, mas muito mais ainda a partir da segunda metade. E há muitas óperas italianas que são representadas muitas vezes com libretos de Goldoni e Metastasio, muitas vezes, mas não só. Muitas músicas italianas e às vezes também em compositores portugueses que vão compor óperas à moda italiana, porque o rei, a rainha, enfim, a corte e, enfim, de modo geral, todos os portugueses adoravam a ópera. E em Portugal, em Lisboa, havia 2 teatros, um mais reservado para o teatro declamado, que era o teatro do Bairro Alto, e o teatro da Rua dos Condes era mais destinado à ópera italiana. E, portanto, contratavam cantores, trupes completas de cantores, inclusive a dos Zamperini, que eram venezianos, e a primeira bufa era a tal Anna Zamperini. Ela veio com a irmã, com a mãe e com o pai. E esses 4, talvez 5 até, se calhar ela tinha também outra irmã, mas não temos muita certeza disso. Mas essas pessoas fizeram um grande sucesso. Quando o pai morreu em Lisboa, Gian Domenico Zamperini morreu em Lisboa, ela chegou em 72, acho que ele morreu em 73, e foi um funeral como se fosse um funeral nacional. Toda a gente assistiu ao funeral, era um grande sucesso esse funeral. Todos os Peraltas se vestiam muito bem para assistir ao funeral. Quando a Zamperini ia todos os domingos à missa, os italianos, na igreja de Loreto, no Chiado, era um espetáculo, toda a gente queria assistir, era exatamente um espetáculo, essa mulher. Mas não era a única mulher que cantava, evidentemente, havia outra, por exemplo, a Luísa de Aguiar, muito conhecida depois porque se casou com um rabequista? Enfim, sim, italiano do teatro do Bairro Alto, chamado Todi, e ela passou a ser chamada a Luísa Todi, fez um sucesso muito grande, mas essa era séria, uma pessoa séria. A Zamperini não. A Zamperini não. De modo que muitas pessoas se apaixonaram, muitos homens se apaixonaram por ela, mas mulheres também, porque se disse que as mulheres imitavam a Zamperini, colocavam o chapéu de lado assim, o chapéu a Zamperini, bem colocado, bem inclinado na cabeça. Então, era realmente uma má influência para essas mulheres. Enfim, era o que se dizia. As portuguesas eram muito sérias, muito virtuosas, e ela, enfim, dava ideias insensatas a essas mulheres. E, portanto, houve 2 grupos de poetas que brigaram por intermédio de versos. Uns eram a favor da Zamperini e os outros contra, e houve uma guerra, a tal guerra de poetas, como foi chamada, entre os poetas da Ribeira das Naus e os poetas da Arcádia Lusitana. E isso deu uma série de poemas, quase 90 poemas, que podem ser bem diferentes. Alguns são sonetos ou décimas bem curtas, outros são muito longos, e são a ocasião não só de falar da Zamperini, mas também de evocar a questão
da identidade nacional e também a questão da boa ou da má poesia. Portanto, é um debate que ultrapassa. A Zamperini é o ponto de partida, mas o debate depois vai ultrapassar a Zamperini para estender-se ao campo da literatura e até da política. Percebendo essas relações todas que você estabelece, eu acho que é possível a gente mudar um pouco o assunto, né? Porque eu acho que esse assunto é correlato a essa discussão que você faz. O tema das luzes, né? O tema do iluminismo que se tornou seu objeto de pesquisa a partir das suas investigações sobre mulher em Portugal. Sim. E que depois veio continuar até o presente momento. Né? E você, com essa pesquisa, você chegou a analisar uma peça de Castro Alves, e aí uma peça em que Tiradentes é um personagem importante, não é? Não o principal, mas é importante. E em que aparece a temática das luzes, né? Em que você abordou, aliás, a peça pensando nesse objeto que são as luzes. Você poderia dizer alguma coisa para nós sobre isso? Sim. Castro Alves é um poeta e dramaturgo romântico, mas nessa peça que se chama Gonzaga ou a Conjuração de Minas, essa peça tem muito a ver com o debate sobre, evidentemente, a Inconfidência Mineira, a tentativa de revolução que abortou, mas também sobre a questão da escravatura e da liberdade, enfim, do debate sobre o fim ou não da escravidão, e o debate também sobre a identidade nacional, ou seja, sobre um país que está se construindo e que está se construindo a partir de ideais que são os ideais que são oriundos da Revolução Francesa. Portanto, aparece em muitas falas a questão enfim, a evocação da Marselhesa, a evocação da bandeira, a evocação de personagens da história francesa. Portanto, em pleno romantismo, num momento em que, pelo menos na Europa, estavam discutidas as luzes, no Brasil, através desta peça, vê-se a influência que elas tiveram no debate nacional, na ideia de um país que deve libertar-se da escravidão e da monarquia também, e tornar-se um país, uma república, o que vai ser daqui a 25 ou 30 anos mais tarde. Bom, eu agradeço enormemente a Marina Letitia pela entrevista e pela parceria de tantos anos com o programa de pós-graduação em História da UFMG e, neste momento, com a revista Vale História. Muito obrigado. Obrigada eu. Muito obrigada pelo seu acolhimento.